não existem mulheres heterossexuais. Isto é o que aparentemente garante o estudo de uma universidade europeia, mais especificamente uma universidade do Reino Unido, uma das mais conceituadas da Europa. Segundo a pesquisa realizada, ou as mulheres são bissexuais ou elas são gays. Não existem mulheres heterossexuais, segundo essa pesquisa. Há um grupo de mulheres, algumas delas que se confessavam ou se afirmavam lésbicas, e outras que se afirmavam heterossexuais, se submeteram a um teste, e o resultado do teste mostrou, segundo a pesquisa da universidade, que não existem mulheres heterossexuais. As mulheres, como eu afirmei, ou são lésbicas, gays, ou bissexuais. O teor da pesquisa consistia em apresentar a estas mulheres imagens de pessoas do sexo oposto, imagens de pessoas do próprio sexo, a fim de averiguar como elas reagiriam a essas imagens. Imagens que muito provavelmente denotavam algum traço de sensualidade ou beleza física. E o resultado da pesquisa aparentemente indicou que as pessoas ou as mulheres que se afirmavam homossexuais ou lésbicas não reagiam de maneira nenhuma ou não demonstravam qualquer reação às imagens de pessoas do sexo oposto, a imagem de homens, enquanto as mulheres heterossexuais reagiam tanto às imagens de pessoas do mesmo sexo quanto às imagens de pessoas do sexo oposto. Aparentemente a reação era uma reação ocular, como os olhos reagiam. Aí fica a questão, a pergunta que eu coloco. Como garantir que esta reação condizia a um desejo sexual? Ou como garantir que essa reação tinha alguma ligação com a libido? Porque nós sabemos que existem outras reações possíveis à beleza de um corpo físico. Existe, por exemplo, o ideal de beleza grego. O ideal de beleza grego é um corpo masculino, e um homem pode muito bem reagir positivamente à visão de um corpo masculino, um corpo perfeito ou próximo da perfeição, sem que isto necessariamente nos faça concluir a respeito da homossexualidade. Você não precisa ser homossexual para admirar a beleza masculina. Existe todo um ideal de beleza grego, e existe naturalmente no ser humano uma reação estética. Aquilo que é belo agrada, mesmo que não atraia sexualmente. Como saber que esta reação tem alguma ligação com a libido ou com a sexualidade? Naturalmente, a universidade partiu de um pressuposto bastante sexista, que é o que faz parte da cultura moderna, ou seja, tudo tem a ver com o sexo. Se uma mulher reage positivamente ou reage de alguma maneira à imagem de um corpo feminino, então isso tem alguma coisa a ver com a libido e, portanto, esta mulher é bissexual. É claro que o resultado desta pesquisa entra em total confronto com a própria história da humanidade, uma história composta majoritariamente de relacionamentos heterossexuais. Hoje nós temos aí mais de 6 bilhões de pessoas no mundo, e todas as pessoas que nascem de relacionamentos heterossexuais. Não existem nascimentos provenientes de relacionamentos bissexuais ou homossexuais. Bissexual ainda seria possível uma mulher se relacionar com um homem e ter uma criança, mas homossexualmente realmente não há como nascer nenhuma criança. Majoritariamente, a maior parte das relações dentro da história da humanidade são relações heterossexuais. Eventualmente, algumas dessas mulheres podiam ter também relações bissexuais, ou seja, se relacionarem com pessoas também do mesmo sexo, mas nós sabemos que, historicamente, a maior parte das pessoas tem um comportamento heterossexual. Isso não significa que não existam relações homossexuais ou bissexuais. É evidente que existe, também é um fato histórico. Mas o que garante a história da humanidade é que a maior parte das relações humanas se constitui de relações heterossexuais. A pesquisa realizada por essa conceituada Universidade Europeia entra num total confronto com
o óbvio, né, da história da humanidade, o óbvio das relações humanas. Né? Mas, como nós temos hoje uma tendência tão ideológica que se infiltra em todos os âmbitos da sociedade, inclusive nas universidades, encontramos pesquisas esdrúxulas como essa, né, que afirmam aquilo que está em total confronto com o natural das coisas que acontecem, né, entre as pessoas, entre os seres humanos. E nós temos que conviver, né, com absurdos como esse, com afirmações de que não existem mulheres heterossexuais. No blog Nova Castalha, vocês podem entrar em contato com os meus livros que já foram publicados. O Evangelho dos Loucos, romance, No Tempo dos Segredos, também outro romance, e O Arcano da Morte. Há também o livro de contos Assim Morre a Inocência, o livro de poesias Destino Navegante e o livro de crônicas Para Ler no Caminho. As formas de pagamento são cartão de crédito, débito automático e boleto bancário. Na parte de baixo do vídeo, nas descrições, existem as sinopses de cada um dos meus livros, bem como um link para que vocês possam adquirir cada uma das obras. Façam uma visita, conheçam um pouco mais do meu trabalho como escritor e incentivem a literatura independente do Brasil. Tenham uma ótima semana, até a próxima!